Meus irmãos, abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis é o livro dos começos, meus irmãos. Gênesis vai mostrar para mim e para você que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus com a finalidade, para que eu e você possamos ou pudéssemos ser a imagem visível do Deus invisível. Então eu e você, nós fomos criados com a capacidade única de espelhar o caráter de Deus. Então, na criação, de toda a beleza da criação, quando Deus cria o homem, quando Deus cria a mulher, Ele diz que isso é muito bom. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com essa capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. Então Deus, Ele tinha isso em mente. Nós seríamos a imagem visível do Deus invisível. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, os 2 primeiros capítulos, eles nos contam como se deu tudo, como que foi a origem, como que Deus criou todas as coisas. E no capítulo 3 ele aponta como o pecado entrou, como o pecado chegou e distorceu, maculou, manchou, quebrou tudo aquilo que Deus fez. E eu e você, nós fomos equipados, lembra? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos equipados com mente, com coração, com vontade, de uma forma que eu e você poderíamos espelhar a santidade de Deus. Mas por causa do pecado, a imagem de Deus ela foi severamente maculada. E com isso a nossa capacidade de espelhar a santidade de Deus ela foi gradativamente afetada. Então Gênesis 3 ele aponta para nós um padrão que se estabelece até os dias de hoje. Gênesis 3 mostra para mim e para você a estratégia que o diabo usou com Adão e Eva. E como nós vamos ver, esse padrão é usado até aos dias de hoje. O diabo ele usa as mesmas estratégias, as mesmas artimanhas, e nós caímos constantemente no seu velho e infalível truque. Então observe, quero ler com os irmãos dos versos 1 até o verso 5 de Gênesis capítulo 3, que diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então, meus irmãos, Satanás aqui, ele trabalha a grosso modo com 3 passos para tentar, para seduzir a Eva a desobedecer a Deus. E a gente vai perceber que ele mantém o mesmo padrão. Então no verso 1 nós vemos que o diabo, aconselhando Eva e colocando dúvida em relação ao conselho de Deus.
Então, observa no verso 1. Satanás olha para Eva e diz assim: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Então imagina, meus irmãos, Deus havia aconselhado ao homem como tudo, ou que tudo que ele precisava fazer e como ele deveria fazer. Então, de maneira amorosa, de maneira sábia, Deus comunica ao homem a maneira como ele deveria proceder. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele era a imagem visível do Deus invisível. Então, Satanás lançando um padrão que funciona até os nossos dias. E mais aqui no capítulo 3, nós vemos Satanás fazendo perguntas e lançando dúvida no coração de Eva, alterando o conselho de Deus com pequenas distorções. É assim que Deus disse, Eva? É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então a primeira artimanha de Satanás aqui é lançar dúvida. Então olha como o diabo ele é sagaz, ele é astuto. Eva, diante dessa beleza, de tudo isso que Deus criou, tantas árvores bonitas, tantas coisas belas, tudo isso que Deus criou, não pode ser desfrutado? Olha a beleza do jardim, Deus colocou vocês aqui para quê? Você não pode aproveitar a beleza do jardim? Que isso, meu irmão? O mundo é bom, vida só tem uma, aproveita a sua vida. Deus quer a sua felicidade. Então, meus irmãos, muitas pessoas são confrontadas diariamente com relação ao plano de Deus para suas vidas. Será que esse Deus ele é bondoso e amoroso e os planos dele são melhores que os meus? E nisso, meus irmãos, os meus desejos, os seus desejos, eles são diariamente confrontados com a palavra de Deus. Será que o que Deus tem para mim, o plano que Deus tem traçado para mim nas Escrituras, é melhor do que o que eu tenho para mim mesmo? E quando nós olhamos para o verso 2, Eva responde: respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Então, meus irmãos, vemos Satanás usar a segunda estratégia dele. Primeiro ele lança dúvida. De toda árvore vocês não podem comer? Com pequenas distorções. E depois de lançar dúvida, ele nega. Ele nega o conselho de Deus, ele nega a instrução, a palavra de Deus. No verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então no verso 4, nós vemos a serpente, Satanás, distorcendo, negando a palavra de Deus. Observa o que ele vai dizer. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Satanás, meus irmãos, ele lança dúvida acerca da palavra de Deus. Depois ele nega. Deus criou a beleza do jardim e falou, isso aqui é para vocês, cuidem, desfrutem. Vocês são os meus auxiliadores aqui na terra. Isso aqui é para que vocês expressem o meu caráter aqui na terra. Tudo é permitido para vocês, menos uma coisa. E o diabo distorce. Nossa, tudo isso que é bonito e belo, vocês não podem aproveitar nada. E depois ele distorce, ele nega a palavra de Deus. Deus falou, nada de tocar nessa árvore, nada de comer do fruto dessa árvore, porque vocês vão morrer. Satanás fala, que é isso? Não, Eva, não é bem assim não. Vocês não vão morrer não, Eva. Então observa, Satanás ele lança uma dúvida. Será que Deus é bom mesmo? Será que esses planos de Deus são isso mesmo que ele falou? E depois ele nega, não. Não é bem assim como Deus disse.
Não é bem assim. Olha o que está escrito no verso 5. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então observa, olha a estratégia. Satanás, ele lança dúvida, ele nega, e agora ele lança um substituto para a palavra de Deus. Comam. Vocês não serão um representante de Deus. Vocês serão como Deus. Vocês serão como Deus. É por isso que Deus não quer que vocês comam. Vocês serão como Deus. E no coração do pecado, meus irmãos, está o desejo, o anseio de ser Deus. Eu e você, a todo momento, nós lutamos, brigamos e corremos atrás por autonomia. Nós ansiamos por independência. Eu e você gostamos de saber que nós somos Senhor do nosso próprio destino. Nós queremos ser Deus. É como se a chave do nosso destino, do nosso futuro estivesse nas nossas mãos. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ir para onde você quiser. Você pode conseguir o que você quiser. É por isso que Deus colocou essas coisas aí. Não, não é assim. Deus, Ele está querendo esconder de vocês um poder que Ele quer só para Ele. Claro que vocês não vão morrer. Claro que você não vai se dar mal. Pode fazer. E nós queremos ser Deus. Nós agora queremos ser o autor da nossa própria vida. E aí, meus irmãos, por causa do pecado, nós vivemos de maneira que não seja a tua vontade, e sim a minha. Ah, Senhor, eu tenho algumas coisas aqui que não dá. Não dá para fazer a sua vontade. Aqui eu vou fazer a minha vontade. Senhor, não é o teu reino, é o meu reino. E aí nós vivemos de maneira que nós não fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa vontade. Nós não buscamos primeiro o reino de Deus, nós buscamos primeiro o nosso reino. Nós não buscamos primeiro a glória de Deus, nós buscamos primeiro a nossa própria glória. E é isso que o pecado grita em nossos corações. É isso que o diabo faz comigo e com você todos os dias. E a estratégia continua sendo a mesma. Satanás, ele lança dúvida, ele nega a palavra e ele coloca um substituto. Não, não é bem assim. Nós olhamos para o nosso tempo hoje, onde se dizem, no mundo pós-moderno, que a verdade é relativa. Existem todos os gêneros. Você pode ser o que você quiser. Casamento não é necessário. Falar a verdade a qualquer custo, para quê? Você, meu irmão, pode ser o que você quiser. Basta você seguir o seu coração. Não é assim que nós ouvimos? Segue o seu coração, o que importa é a felicidade. Deus deseja que você seja feliz. Veja, o padrão não mudou. É o mesmo até hoje. O mundo vai dizer, Deus quer a sua felicidade. Enquanto Deus está falando para você, criei homem e mulher, macho e fêmea, o mundo fala, não, Deus quer a sua alegria. Se identifique como você sente, siga o seu coração. Deus fala, deixa o homem, pai e mãe, e une-se à sua mulher. E de Deus, quando o plano de Deus, ele cria um, e de um faz dois. E agora com o casamento de dois, Deus faz um, esse é o plano de Deus. Mas o mundo fala, casar para quê? Para que você vai assumir um compromisso? Deus quer que você seja feliz, siga o seu coração. Casar para quê? Casamento é prisão. Supra os seus desejos sexuais com o máximo de parceiros e de todo tipo,
que você quiser, sem nenhum compromisso e sem dar satisfação para ninguém. Deus quer a sua felicidade. Vida só tem uma. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. A estratégia ainda continua a mesma. E isso, meus irmãos, forma no contexto de Eva e no coração humano a junção de 3 aspectos da tentação. A concupiscência da carne. Olha o verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu ao marido, e ele comeu. 3 aspectos aqui, meus irmãos, da tentação. A concupiscência da carne. Vendo a mulher que a árvore era boa. Então, todos os dias, nós somos sugestionados a satisfazer os desejos e as sensações da nossa carne. São os desejos, as concupiscências da carne. O verso ainda continua. Agradável aos olhos. A árvore não era só boa para comer, ela era agradável aos olhos, a concupiscência, os desejos dos olhos, aquilo que você viu, aquilo que você desejou, os seus olhos te encantaram. Os seus olhos te ludibriaram. E ele continua. E a árvore desejável para dar entendimento, a soberba da vida. Então olha, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aqui nós temos esses 3 elementos que se unem de tal forma e compõem uma tentação irresistível para Eva. E aí o texto diz que tomou-lhe o fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. E a partir, meus irmãos, do verso 7, todos os problemas que nós temos que lidar depois da desobediência. Depois do capítulo 7, do verso 7, nós vamos mostrar, ou a palavra de Deus nos mostra, o efeito do pecado na minha vida e na sua vida. Observa o que diz no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha, de cara, depois que eles desobedecem a Deus, e nós vemos o primeiro efeito do pecado na minha vida e na vida de Eva. Vergonha. Vergonha. Eles perceberam que estavam nus e tentaram tampar a sua nudez. E eu e você, como todo bom ser humano, nós passamos por muitos problemas hoje, cuja a raiz desse problema é a vergonha. Vergonha nada mais é do que o medo de que as pessoas descubram de fato quem nós somos. Nós colocamos máscaras. Temor a homens. As pessoas não podem descobrir que marido eu sou. As pessoas não podem descobrir que pai eu sou. As pessoas não podem descobrir de fato quem eu sou. E com isso nós vamos andando de maneira torta, de maneira astuta, enganando não a Deus, mas as pessoas. E nós vamos cobrindo aquilo que a gente faz. E por causa da vergonha, pessoas fazem coisas que normalmente não fariam e deixam de fazer o que normalmente fariam. Então, o verso 7 vai dizer: perceberam que estavam nus e coseram folhas e cintas para si. Vergonha. O velho jeitinho de esconder quem nós somos de fato. Esse é o efeito do pecado.
automaticamente, quando eles desobedecem, eles já começam a sentir na pele. E dos versos 8 ao verso 10 aqui, nós vemos outro reflexo que eu e você também lidamos com os efeitos do pecado. Observa, do verso 8 ao verso 10. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Não só vergonha, meus irmãos, mas também medo. E medo é um sentimento dado por Deus para nossa proteção, mas distorcido por causa do pecado, ele nos leva não à proteção, mas ele nos leva à escravidão. Aquele relacionamento que era puro, aquele relacionamento com Deus que era íntimo, prazeroso, agora ele foi afetado pela vergonha e pelo medo de Deus, medo do Senhor. E no verso 11 aqui, Deus faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta para Adão. E Deus, meus irmãos, quando Ele faz uma pergunta, Ele não faz porque Ele quer informação. Deus aqui, ao fazer uma pergunta, Ele mostra a maneira amorosa que Ele se relaciona com o homem. Deus é todo poderoso, Ele é conhecedor de todas as coisas. Deus aqui não está atrás de informação. Observe o verso 11. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei não comesse? Mais uma vez, meus irmãos, Deus, Ele pergunta, mas Deus, Ele não quer informação. Deus, Ele deseja restauração. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que aconteceu. Deus, Ele não foi pego de surpresa. E Ele amorosamente, Ele pergunta para que o homem tenha a oportunidade de perceber a gravidade do seu ato. A intenção de Deus de perguntar: Adão, cadê você? O que aconteceu, Adão? É para que nesse tempo ele pudesse se arrepender. É para que nesse tempo ele pudesse perceber a gravidade do que tinha acontecido. Mas a pergunta de Deus parece que não surtiu um efeito. E a resposta que o homem deu não foi de arrependimento, mas de uma marca que o pecado deixou em nós. Por causa disso, mais uma vez, outro aspecto da nossa vida foi distorcido, quebrado no relacionamento. Então, não só vergonha, não só medo, mas aquela harmonia que existia no casal, ela é trocada pela hostilidade, pela indiferença. Olha o verso 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Note a hostilidade de Adão com a esposa. Ele é hostil com a esposa e coloca a culpa no próprio Deus. Se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, se você tivesse me dado uma mulher que fosse firme, uma mulher imune ao erro, isso aqui, Senhor, não teria acontecido. Isso aqui só aconteceu porque, Senhor, você me deu essa mulher. Olha a hostilidade dele para com sua esposa. Foi ela, essa aí, ó, essa coisa aí que você me deu. E ele está falando que a culpa é de Deus. E a mulher não fica longe não, olha no verso 13. Disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O padrão é o mesmo. Eu, Senhor, não. Aqui, ó. Foi ela. E assim nós fazemos todos os dias. A culpa não é minha, Senhor. A culpa é dele, é dela, é da circunstância. A culpa é porque esse homem colocou aqui.
A culpa é por causa de situações, de ações, de reações. A culpa é de tudo e de todos, menos minha, Senhor. E no decorrer daqui para frente, Deus vai se dirigir à serpente, e nós conhecemos a história. Deus, ele amaldiçoa a serpente, Deus, ele declara as maldições da queda para o homem e para a mulher. Então, os padrões que nós enxergamos aqui são os mesmos. A estratégia do diabo continua sendo a mesma. Ele lança dúvida, ele nega a palavra e depois ele lança um substituto da palavra. Essa é a estratégia que Satanás usa até os dias de hoje. E as pessoas estão colhendo os resultados do pecado original. Vergonha e medo. Até hoje. Vergonha, medo, hostilidade, ira. Até hoje. E tudo começa e gira em torno desses 3 elementos. Para mostrar que eu e você temos a necessidade de um redentor. A necessidade de um resgatador. A necessidade de um salvador. E Gênesis, do capítulo 3, a partir do verso 15, Deus ele lança para nós o primeiro vislumbre daquele que viria para reverter o que o pecado trouxe. Observe o que está escrito no verso 15 do capítulo 3. Porém entre ti e a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então observe, meus irmãos, a partir do capítulo 4, o homem e a mulher foi expulso da presença de Deus, eles foram expulsos do jardim, e olha o que diz no verso 4. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor e a Caim lavrador. Olha que interessante. Coabitou. A promessa que nasceria alguém da mulher para nos redimir, para consertar. Será que é Caim? Será que é Abel? E nisso o leitor do texto bíblico, ele lança a expectativa. Quem será? Quem será? Caim? Será Abel? Nem Abel e nem Caim, meus irmãos. Abel morreu. E quem matou Abel? Foi Caim. E aqui nós vemos a experiência gritante da morte na vida de Adão e Eva. Antes de eles vivenciarem a própria morte, eles vivenciam a morte do filho. E nós começamos a ver os efeitos drásticos do pecado. Deus estava certo. Vocês iriam morrer. Mas não, é certo que vocês não vão morrer. Pode fazer, não tem problema. E agora Adão e Eva, eles começam a experimentar. Começando a perder um filho. Não é Caim, não é Abel. Morreu o filho. E nós vemos na progressão aqui da revelação que a morte entrou de fato. E os representantes visíveis do Deus invisível pecaram, meus irmãos. Mas eles ainda contêm a imagem e a semelhança de Deus. Contudo, essa imagem e essa semelhança ela foi distorcida por causa do pecado. E eles ainda estão cumprindo o mandato de crescer e de multiplicar. Contudo, agora os descendentes, eles são a imagem e semelhança de Adão. Eles nascem já em pecado. Eles nascem agora com essa capacidade de pecar, de se rebelar. Eles agora querem ser Deus. Caim, ele escuta a Deus quando Deus repreende ele por causa do seu sacrifício. E quando ele olha para Abel, o sacrifício dele não presta. E Abel
é o sacrifício dele gritando que Deus preferiu de Abel e não o dele. E por causa do pecado, o que ele faz? Ele faz o mais fácil. Ele mata o seu irmão. Ele mata aquele que aponta constantemente que o sacrifício dele é errado, que a vida dele é errada. Então ele vai lá e mata Abel. Então o homem continua, meus irmãos, com a imagem distorcida, refletindo tudo menos Deus. Esse é o efeito danoso e drástico do pecado. A imagem do Deus visível, a imagem do Deus invisível agora distorcida por causa do pecado. E aí nós vemos no decorrer do capítulo 4, e assim vai, os descendentes de Caim. Aí ele vai falar de Lameque. E Lameque, ele mata um homem. E Lameque é mau. Ele matou porque alguém olhou torto para ele. Então, gradativamente nós vemos, a partir do capítulo 5, a genealogia de Adão, e nasceu fulano, ciclano, e morreu. Nasceu fulano, ciclano, viveu tanto de morreu, e morreu, e morreu, e morreu, e morreu. Mas aí nasce Sete, e Sete gera um homem, um filho, e começa-se mais uma vez a invocar o Senhor. É esse é o filho esperado. E a gente conhece a história, meus irmãos. A Bíblia vai dizer lá em Gênesis 6, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente maus desígnios no seu coração. Então se arrependeu Deus no Senhor de ter feito o homem e lhe pesou o coração. O pecado foi virando cada vez mais grande, cada vez mais terrível. E Deus resolve destruir tudo. Só sobra Noé. Então é Noé. Noé é quem vai trazer para nós a redenção. Mas não, a Bíblia vai dizer que depois ele sai da arca, ele multiplica, ele planta uma vinha e ele se embriaga. Não é Noé. Então o autor vai marcando para nós que há uma expectativa. Alguém precisa de vir, mas geração vai, geração vem, e ainda não apareceu. Até que lá em Gênesis 12, o próprio Deus é quem vai. Deus busca um adorador de outros deuses, Abraão. E Deus fala para ele: Abraão, te farei poderoso grande. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão vai. Mas Abraão não tem filho, meus irmãos. Como que ele vai se tornar uma grande nação? Mas lembre-se, aqui é algo importante que nós podemos aprender. Deus, ele vai forjar a fé de Abraão. E a fé de Abraão, ela é forjada através da maturidade. À medida que Deus, ele vai colocando informação na vida de Abraão, ele vai crescendo em fé. Sai e vai. E ele vai. Peraí, mas sai e vai para onde? Eu não tenho filhos, não tenho herdeiro. Vou te fazer uma grande nação? Então deve ser meu servo Eliezer. Não, Deus revela para ele, fala: não é seu servo, é da sua semente. Sara é estéril. Então minha serva Agar, deita com ela. Nasce Ismael. E Deus fala para ele: não é Ismael, é de Sara. De Sara. A semente é de Sara. A promessa vem de Sara. Então observa, à medida que Deus vai se revelando a ele e colocando mais informação, a fé dele vai fortalecendo e amadurecendo. E é assim que Deus faz comigo e com você. À medida que você vai conhecendo a Deus, se aprofundando em Deus, você vai tendo uma fé robusta, a musculatura da sua fé vai se fortalecendo.
É por isso que muitas pessoas estão fracas, é por isso que quando o diabo lança dúvida, é por isso que quando o diabo coloca substituto, você cai porque você não tem uma fé robusta, uma fé desenvolvida, porque você não conhece a Deus, o Deus que se revelou, que hoje nós temos o privilégio de toda a revelação completa na minha mão e na sua, mas você não se interessa por Deus. E aí vem o diabo sugestionando essas coisas, e eu e você ainda continuamos caindo, porque eu e você não conhecemos a Deus. Até que Deus chega a Abraão e fala: Abraão, eu quero seu filho, sacrifica. É interessante que o autor de Hebreus vai mostrar para nós que ele creu contra a esperança. A fé dele já estava madura o suficiente, dele, sem ver aquilo, ele fala: Deus é poderoso para ressuscitar. Deus é todo poderoso, todo conhecimento vem dele, todo poder vem desse Deus ao qual eu sirvo. Eu vou fazer, eu vou obedecer a Deus. E aí a gente conhece a história. Agora Abraão tem uma fé madura. Agora a dúvida, a negação, a substituição encontra uma fé madura. É por isso, meus irmãos, que se você não crescer em Deus, nós estamos vendo isso aqui na quinta-feira, né? Os meios de graça, ou você falar com Deus, ouvir a Deus, e você participar da comunhão do povo de Deus, são elementos e meios da graça para que a sua fé seja fortalecida e você cresça em estatura, graça e sabedoria do Senhor. A sua fé só vai ser madura, robusta e forte quando você ouvir a Deus, falar com Deus e se relacionar com o povo de Deus. É ferro afiando ferro, é uns aos outros, é exortando e sendo exortado, consolando e sendo consolado, é crescendo. E aí quando o Satanás ele lançar dúvida em mim e você, quando ele sugestionar outras coisas, você tem uma fé madura. Não, é assim que Deus diz, eu creio no Deus ao qual deu a promessa. E a gente conhece toda a história. Nasce Isaac. Não é Isaac. Nasce os gêmeos. Esaú é forte, é Esaú, não é Jacó. Não, é Jacó. É Jacó, tem mais 12 filhos. Tem o preferido. Mulher da primeira, mulher da segunda, mulher da serva de uma, da serva da outra. Jacó com aquela dinâmica da família. Não é ninguém. Isaías vai profetizar que nasceria o filho da virgem, que levaria o nosso pecado, que levaria as nossas dores. E durante toda a história do povo de Deus, eles esperavam um filho, um descendente, alguém que Deus iria levantar, o nosso rei, o nosso Messias. É por isso que eu li no começo do culto, Lucas capítulo 2. A expectativa do povo ainda estava viva, e Simeão, ele olha para Jesus, ele está apresentando Jesus no templo, ele é um bebê, e ele olha e fala: obrigado, Senhor. Os meus olhos viram a salvação, é Cristo, não é ninguém. Cristo, o próprio Deus encarnado. Deus desceu da sua glória, da sua majestade, se fez homem. Por causa do pecado, o homem se tornou Deus, e Deus se tornou homem para livrar o homem da ira de Deus e de si mesmo. Esse é o efeito do pecado. Você quer ser Deus da sua vida, você quer estar no lugar de Deus, você quer governar, não só a sua vida, mas a vida de todo mundo que está à sua volta. Você quer controlar. E por causa do pecado, esse Deus se fez homem para nos livrar da ira do próprio Deus e de nós mesmos. Jesus, meus irmãos. Jesus, ele é o caminho, Jesus, ele é a verdade, Jesus, ele é a vida. Só quando eu e você cremos em Jesus e descansarmos a nossa fé na palavra de Jesus, nas promessas de Jesus, e que esse Jesus na cruz, ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa dor, e ele recebeu a ira, a punição, e quando nós olhamos para ele, nós nos identificamos e cremos nisso, a justiça dele vem para nós, e a nossa pecaminosidade, a nossa culpa vai para ele. É por isso que ele sofreu sozinho. Ele foi esmagado com o peso da ira de Deus.
É pela fé. A promessa se cumpriu. Cristo veio. Nós precisamos de olhar para Ele. Nós precisamos de descansar nele. Só em Cristo agora nós somos libertos do poder do pecado, da culpa do pecado e da escravidão do pecado. E aí agora nós podemos receber e confiar e descansar nas promessas de Deus, na palavra de Deus e obedecer a Deus. Por isso que só um coração transformado, só um coração regenerado tem condição de se voltar a Deus em obediência e responder em serviço alegre e constante. É Cristo, meus irmãos. É Cristo. O padrão não mudou. Mas se você não olhar para Cristo, constantemente o inimigo vai lançar dúvida no seu coração. Constantemente o inimigo vai distorcer a palavra de Deus. Constantemente o inimigo vai te dar meios de você resolver seus problemas, que não são os meios de Deus. E você vai continuar sendo representante seu e não de Deus. Por isso que João vai gritar: vocês são filhos da serpente, raça de víboras. Vocês não são da raça de Jesus. Vocês não são da raça de Deus. Vocês são raça de víboras, raça da serpente, filhos do maligno. Quem vos induziu a pensar que vocês irão se livrar da ira vindoura? Raça, filhos da serpente. Por isso que nós temos que olhar para Cristo. Cristo, meus irmãos, é a salvação. Olhe para Jesus. Hoje nós estamos diante da mesa do Senhor, a mesa da reconciliação, a mesa onde eu e você olhamos para o sacrifício de Cristo. Isso aqui só simboliza um sangue derramado que deveria ser o seu, um corpo estragado, mutilado que deveria ter sido o seu, mas foi o de Cristo que morreu no meu lugar e no seu lugar. E todas as vezes quando nós nos reunimos e olhamos para esses elementos, nós nos voltamos em louvor e adoração. E nós podemos perceber a graça, o favor desse Deus, de ter morrido no nosso lugar. Sem culpa, sem pecado, sem defeito. Ele se fez pecado por mim e por você.